Imagine só, você chega a um aeroporto em uma viagem de negócios como qualquer outra. Você entrega seu passaporte, mas de repente, o agente da imigração olha para você com uma expressão confusa. Ele diz que o seu país de origem não existe. Essa é a história do viajante de Taured, um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso tempo. Um homem que surgiu do nada e desapareceu sem deixar rastros. Era um dia comum de julho de 1954, no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Milhares de pessoas passavam pela imigração, uma rotina que se repetia todos os dias. Mas naquele dia, algo quebrou completamente o padrão. Um homem caucasiano, bem vestido, com uma aparência de uns 40 anos, entregou seu passaporte para verificação. À primeira vista, o documento parecia perfeitamente normal, com selos e carimbos que indicavam várias viagens internacionais. Mas havia um detalhe que deixou os agentes perplexos. O país de emissão era Taured. Os agentes se entreolharam. Nenhum deles jamais tinha ouvido falar de um país com esse nome. Eles consultaram os mapas disponíveis, mas Taured não estava em lugar nenhum. Confuso e um pouco impaciente, o homem se aproximou e apontou para um mapa mundi. Com total confiança, ele indicou uma pequena área na Europa, espremida entre a França e a Espanha. Exatamente onde no nosso mapa fica o Principado de Andorra. Ele olhou para os agentes e insistiu. Meu país existe há mais de 1000 anos. Como vocês podem não saber disso? Ele falava francês fluentemente, mas também se comunicava em japonês e várias outras línguas. O que só aumentava a complexidade da situação. Para ele, Taured era tão real quanto o Japão. Para os agentes, ele tinha acabado de vir de um lugar que não existia. O mistério não parava no passaporte. Ao examinarem seus pertences, os oficiais encontraram mais provas de sua origem enigmática. O passaporte em si não parecia uma falsificação grosseira. Pelo contrário, parecia genuíno, com carimbos de viagens anteriores ao Japão, Alemanha e outros países europeus. Eram carimbos que correspondiam aos usados naqueles países. Na época, ele também carregava uma carteira de motorista emitida em Taured e um talão de cheques de um banco completamente desconhecido. Cada documento, cada pedaço de papel que ele carregava corroborava sua história, criando um quebra-cabeça de provas para um país que, segundo todos os registros oficiais, simplesmente não estava no mapa. Desesperados por uma resposta, os oficiais japoneses levaram o homem para uma sala de interrogatório. Eles entraram em contato com embaixadas, agências de inteligência e autoridades de outros países. Mas a resposta era sempre a mesma. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Taured. Não havia registros históricos, políticos ou geográficos da existência desse país. Enquanto isso, o homem ficava cada vez mais frustrado e agitado. Ele não entendia por que estava sendo tratado como um criminoso ou um mentiroso. De seu ponto de vista, o mundo ao seu redor é que tinha enlouquecido. Em sua defesa, ele tentava provar que sua história era verdadeira. Ele dizia que viajava para o Japão a trabalho há pelo menos 5 anos, representando uma filial da empresa para a qual trabalhava. Ele deu aos oficiais o nome da empresa e o hotel onde supostamente tinha uma reserva. Os investigadores, ainda céticos, mas sem outras pistas, decidiram verificar. Eles ligaram para a empresa em Tóquio, uma companhia que de fato existia. Mas quando perguntaram pelo homem ou pela filial de Taured, a resposta foi negativa. Ninguém na empresa o conhecia. Depois, ligaram para o hotel. Novamente, a mesma resposta. Não havia nenhuma reserva em seu nome. A cada tentativa de confirmar sua identidade, o homem se tornava mais etéreo, mais fantasmagórico. Era como se ele tivesse sido apagado da realidade, ou talvez nunca tivesse pertencido a ela. Sem saber o que fazer com aquele homem misterioso, as autoridades japonesas tomaram uma decisão temporária. Eles o levaram para um hotel próximo ao aeroporto e o colocaram em um quarto no último andar. A ideia era mantê-lo seguro e sob vigilância, enquanto continuava a investigação. 2 guardas
foram postados do lado de fora da porta do quarto, com ordens estritas para não deixá-lo sair e não permitir que ninguém entrasse. O quarto em si era como uma pequena fortaleza. A única porta de entrada e saída era aquela vigiada pelos guardas. As janelas eram altas e não abriam, e não havia nenhuma sacada ou outra rota de fuga. Era, teoricamente, impossível escapar. Eles confiscaram todos os seus documentos, o passaporte de Taured, a carteira de motorista, os cheques, e os trancaram em um cofre na segurança do aeroporto. O plano era retomar o interrogatório na manhã seguinte, esperando que um descanso pudesse trazer alguma clareza. Mal sabiam eles que o mistério estava prestes a se aprofundar ainda mais. Na manhã seguinte, quando os guardas abriram a porta do quarto, eles encontraram o cômodo completamente vazio. O homem havia desaparecido. Os guardas juraram que ninguém tinha entrado ou saído durante a noite. Eles não ouviram nenhum barulho, nenhuma luta, nada. A porta permaneceu trancada e vigiada o tempo todo. A janela continuava fechada por dentro. Ele simplesmente evaporou. E para tornar tudo ainda mais bizarro, quando os oficiais foram verificar o cofre no aeroporto, descobriram que todos os documentos do homem também haviam sumido. O passaporte, a carteira de motorista, os cheques, tudo era como se o homem de Taured e todas as provas de sua breve passagem pelo nosso mundo tivessem sido apagados da existência. A polícia de Tóquio realizou uma busca massiva, mas nunca encontrou qualquer vestígio dele. O caso do homem de Taured se transformou em uma das lendas urbanas mais duradouras e fascinantes. O que realmente aconteceu naquele dia de 1954? As teorias são muitas e vão do plausível ao fantástico. Uma das mais populares é a de que ele era um viajante interdimensional, um homem de um universo paralelo, onde a história seguiu um curso ligeiramente diferente e Andorra se chama Taured. Ele teria acidentalmente cruzado uma fronteira entre as realidades, apenas para ser puxado de volta para sua... Outros sugerem uma falha no tempo, um soluço na linha temporal que o trouxe para nossa realidade, por um breve período. Há também quem acredite em uma conspiração governamental, que a história era real, mas foi abafada, e todos os registros foram destruídos. E claro, existe a possibilidade de ser apenas isso, uma história, uma lenda urbana que foi crescendo e se modificando com o tempo. Mas se tudo não passou de uma invenção, por que essa história aparece em diferentes livros e artigos sobre mistérios, muito antes da internet popularizá-la? E por que, até hoje, ninguém conseguiu provar definitivamente que o homem de Taured nunca existiu? A falta de provas concretas é, ironicamente, o que mantém o mistério vivo. No final, o caso nos deixa com uma pergunta inquietante. E se fosse com você? Imagine acordar em um mundo que parece ser o seu, mas onde o seu lar, a sua cidade, o seu país, simplesmente nunca existiram. O que você faria? O caso Taured permanece até hoje sem explicação. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!